O discípulo radical, John Stott, capítulo 1, primeira parte. Inconformismo. A primeira característica que quero considerar sobre o discípulo radical é o inconformismo. Deixe-me explicar. A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar com ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la, nos conformando a ele. Tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Esse é um dos temas principais da Bíblia, ou seja, Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Sejam santos, diz ele repetidamente ao seu povo, porque eu sou santo. Levítico 11:45, 1 Pedro 1, 15 e 16. Esse tema fundamental se repete nas 4 principais seções da Bíblia: a lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. Darei um exemplo de cada. Primeiro, a lei. Deus diz ao seu povo por meio de Moisés: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 18, 3 e 4. Semelhantemente, a crítica de Deus ao seu povo, por meio do profeta Ezequiel, é que não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes, fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ezequiel 11, 12. O mesmo acontece no Novo Testamento. No Sermão do Monte, Jesus fala dos hipócritas e pagãos e acrescenta: não vos assemelheis, pois, a eles. Mateus 6, 8. Finalmente, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está o chamado de Deus para um discipulado radical, para um inconformismo radical à cultura circundante. O convite para desenvolver uma contracultura cristã, para o engajar-se sem comprometer-se. Assim, quais as tendências contemporâneas que ameaçam nos tragar, às quais devemos resistir? Consideraremos 4. A primeira delas é o desafio do pluralismo. O pluralismo afirma que todo ismo tem seu valor e merece nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade e entende a tentativa de converter qualquer pessoa, que dirá todas, ao que julga ser simplesmente nossa opinião, ou seja, uma atitude de arrogância total. Como então deveríamos responder ao espírito do pluralismo? Com muita humildade e sem qualquer indício de superioridade pessoal. Porém, devemos continuar a afirmar a imparidade e perfeição de Jesus Cristo, pois ele é singular em sua encarnação, o único Deus homem, singular em sua expiação, somente ele morreu pelos pecados do mundo, e singular
em sua ressurreição. Somente ele venceu a morte. E sendo que nenhuma outra pessoa, a não ser em Jesus de Nazaré, Deus se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados em sua morte e triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Ninguém mais tem suas qualificações. Assim, podemos falar sobre Alexandre o Grande, Charles o Grande, Napoleão o Grande, mas não Jesus o Grande. Ele não é o grande, ele é o único. Não existe ninguém como ele. Ele não tem rival nem sucessor. A segunda tendência secular, muito difundida, e a qual os discípulos cristãos devem resistir, é o materialismo. O materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material. Se assim fosse, todos os cristãos seriam materialistas, pois acreditamos que Deus criou o mundo material e disponibilizou suas bênçãos a nós. Deus declarou a ordem material, também por meio da encarnação e ressurreição do seu Filho, na água do batismo e no pão e vinho da Santa Comunhão. Não é de se admirar que William Temple tenha descrito o cristianismo como a religião mais material de todas, porém ela não é materialista, pois o materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. No entanto, Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza. O mesmo faz o apóstolo Paulo, nos impelindo a desenvolver um estilo de vida de simplicidade, generosidade e contentamento, extraindo tal padrão de sua própria experiência, de ter aprendido a estar contente em quaisquer circunstâncias. Filipenses 4:11. Paulo acrescenta que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6:6. E continua explicando que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Talvez, de forma consciente, ele estivesse repetindo o que diz Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Jó 1:21. Em outras palavras, a vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Assim, seríamos sábios se viajássemos com pouca carga. Nada levaremos conosco. No capítulo 5, será falado mais coisas ainda sobre o materialismo. E no próximo vídeo, continuaremos este capítulo falando sobre a terceira tendência contemporânea, que é o relativismo ético. Até lá, que Deus os abençoe e espero que as suas vidas sejam edificadas e nos tornemos discípulos radicais. Um abraço.